nós comentamos sobre o tabernáculo, né, que foi instituído pelos filhos de Israel no deserto como uma representação da presença de Deus entre eles. E que a ideia desse tabernáculo se desenvolveu para o templo depois, centrado lá em Jerusalém, e o culto que Israel passou a realizar em Jerusalém. No Novo Testamento, tanto o tabernáculo quanto o templo e a presença de Deus agora vão ganhar um novo sentido e um novo lugar. Esse novo lugar é Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, se torna, de certa forma, o tabernáculo, a presença de Deus, aquilo que o tabernáculo representava, por isso que há aquela expressão que Cristo tabernaculou entre nós, ou seja, Ele se fez presente em nosso meio. Ele estava ali, de certa forma, representando a presença do Deus Trino dentro da nossa história, dentro da nossa realidade histórica e nossa realidade de mundo. Então Jesus Cristo, Ele era o tabernáculo, Ele era o templo, Ele se tornou o lugar de adoração a Deus. E esse Deus Trino agora, muito bem representado, muito claro ali na figura do Filho, na presença do Espírito e também diante do Pai. Então essa é a novidade de Jesus Cristo, que o culto a partir de agora não estará mais centrado em um lugar exatamente, nem no templo que na época dele, na época de Jesus, já existia e que as pessoas iam para lá para fazer sacrifícios, e que Jesus inclusive condena o uso do templo muitas vezes para comércio, para venda de objetos, para enriquecimento de alguns, para exploração de outros, ocupando espaços que deveriam ser ocupados tanto pelos gentios como pelo povo de um modo geral. O lugar onde estava o comércio não era para estar comércio, era para estar em pessoas, era para ter gente que vinha de lugares diversos e não poderiam entrar nos lugares especiais do templo, o pátio, o chamado pátio dos gentios, mas que poderiam ali, naquele lugar, prestar algum tipo de celebração a Deus ou estar, de certa forma, próximo do lugar onde se celebrava a Deus. E aquele espaço, aquele lugar foi ocupado então pelo comércio. Nesse momento Jesus mostra claramente que temos que tomar muito cuidado com essas duas coisas: celebração, culto, adoração e comércio. Há uma linha entre essas duas situações que tem que ser muito bem observadas. Muitas vezes as pessoas realizam comércio afirmando ser uma forma de adoração, e muitas vezes fazem o inverso também. Então temos que tomar cuidado na medida de cada uma. E como diz uma expressão popular, dar nome aos bois, afinal de contas, sobre o que é comércio de verdade, aquilo que é feito para comércio, aquilo que é feito para ser vendido, aquilo que é feito para gerar lucro, sustento de pessoas, ou até enriquecimento de pessoas, que tem muitos que enriquecem com esse tipo de material, e aquilo que é para adoração de verdade, aquilo que é para celebração a Deus, para o culto, que deve ser participativo, acessível a todos, e que deve ser feito realmente de forma coletiva, comunitária, ou na individualidade da espiritualidade, da devoção nossa. Mas temos que tomar muito cuidado em relação a isso, e isso aprendemos com Jesus Cristo, naquela atitude dele de ir lá num momento de muita irritação, não tem outra palavra para falar, de muita ira e de muita irritação. Jesus então derrubar as bancas de vendas de produtos ali no templo, e provavelmente produtos de caráter religioso, muitos produtos religiosos que de alguma maneira iam servir para serem utilizados ali no templo. E Jesus condenou isso, e condenou isso com ênfase mesmo, e com ira e com irritação. É algo que a gente tem que pensar nos dias atuais, porque existe muito essa prática, e o pessoal dando nome de adoração, celebração, culto, tem que se tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa que aprendemos então, além de aprendermos que Jesus se torna agora o nosso lugar de adoração, isso fica muito claro lá naquele evento da mulher samaritana, quando ela pergunta onde devemos adorar então. Se é no Monte Gerizim, que os samaritanos instituíram como lugar de adoração deles, como espaço ali, o local, o endereço de adoração deles,
ou se seria lá no templo em Jerusalém, qualquer lugar verdadeiro, lugar correto de adoração. E Jesus então responde com aquela novidade bombástica. Ele diz, já não é mais nenhuma coisa nem outra, né? Agora a adoração se dá em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração vai acontecer onde tiverem pessoas com coração verdadeiro, sincero diante de Deus e querendo de fato celebrá-lo. Ali, naquele lugar, né? Seja no endereço que for, é lugar de adoração, é lugar de culto, é lugar de celebração. Jesus então ele faz algo fenomenal, ele descentraliza o culto, ele tira o culto, o centro do culto do templo, do edifício, e o edifício se torna somente agora uma forma, um mero endereço de adoração do lugar de culto, onde as pessoas podem se reunir de forma comunitária, para estarem juntos celebrando, fazendo aquele evento conjunto, coletivo, né, diante de Deus. O templo agora é um mero edifício, um mero endereço para isso, tá? Não constitui a igreja. Então o templo, nós sabemos já perfeitamente bem que o templo não é a igreja, que a igreja do Senhor Jesus vai para além disso, né? Além de ser o grupo que se reúne, não é só esse grupo, mas são todos os grupos que estão diante de Deus em espírito e em verdade, como disse Jesus Cristo. E a outra coisa que ele faz em relação ao templo é isso, falar, o templo agora é só um espaço físico, é só um lugar. Se tirar as paredes, o culto continua. E o povo estiver lá celebrando, o culto continua. Se colocar em outro endereço, o culto, a celebração continua. Então nós não podemos ter como finalidade para a nossa adoração a ornamentação do templo. Esse é uma das realizações da Reforma Protestante. Ela também descentralizou, né? E tirou toda aquela preocupação da paramentação do altar, né? E todos aqueles materiais, aqueles recursos que tinham para ajudar como símbolos do culto. Porque a preocupação da reforma eram as pessoas é que fazem o culto, as pessoas é que estão diante de Deus, as pessoas é que estão ali em celebração. Então essa foi uma virada também que depois aconteceu na Reforma Protestante, mas já foi marcada por Jesus lá atrás, né? Tirar do espaço físico, daquelas condições materiais, a dependência do culto a Deus. Podemos até ter alguns templos bonitos, mas essa não é a finalidade da igreja. Tá? Aprendemos também mais uma coisa sobre o culto ali com Jesus Cristo. A finalidade de uma igreja não é ter um templo bonito, ornamentado, suntuoso. Não é isso que faz dela uma boa igreja. Não é isso que faz dela uma comunidade de adoração, né? A finalidade da igreja é a adoração a Deus, e a adoração ela faz por meio de várias frentes. É por meio da reunião, é por meio da oração, a oração celebrativa, a oração intercessória, é por meio do cântico alegre, festivo, cultural, enculturado, né? Porque é um culto enculturado que ela consegue realizar bem, cada grupo consegue cantar melhor na sua língua, nos seus ritmos, e diante de Deus a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue fazer melhor, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta de fazer bem, né? E o culto exige isso, se dá a partir de cada cultura para que a gente possa fazer bem, para que possa sair da nossa alma, para que possa sair da nossa interioridade. E nós aprendemos também com isso, com o Novo Testamento, que o culto envolve outras ações da igreja. Quando nós cuidamos dos outros, como os discípulos faziam na sua missão registrada lá no Atos dos Apóstolos, eles o faziam por causa de Deus, por causa do temor a Deus, por causa do serviço a Deus. Por isso eles cuidavam das pessoas, eles curavam, eles tratavam das pessoas doentes. Por isso Jesus também fazia por causa da sua relação com Deus, e porque também ele era Deus, ele cuidava das pessoas, porque Deus, no reino de Deus, o cuidado é uma parte essencial da adoração. É quando nós reconhecemos na outra pessoa o ser humano que Deus ama, e entendemos que ao cuidar da outra pessoa,
Nós estamos alegrando o coração de Deus, na nossa linguagem. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque estamos cuidando daquele que Ele criou, né? Então é uma forma de adoração e de reconhecimento então do nosso Criador. Uma outra novidade do Novo Testamento é a igreja, é a eclesia, ou seja, no Antigo Testamento nós temos o povo de Deus que se reúne, que cultuava e que passou por todo aquele histórico que nós falamos em uma aula anterior. Né? Nós temos essa situação no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento agora temos uma forma teológica de relação de continuidade desse povo de Deus na igreja, que inicia com os apóstolos, ali aqueles que seguiram Jesus, do grupo dos discípulos. Do grupo dos discípulos temos os apóstolos que estavam mais próximos de Jesus Cristo e que são então comissionados para levarem essa mensagem do reino trazida por Jesus Cristo para vários lugares da terra, daquele momento histórico deles. E eles fazem isso. E ao fazerem isso, eles criam novas comunidades de discípulos, de seguidores deles. E eles começam a orientar esses seguidores, então, a se reunirem periodicamente em celebração. E nessas reuniões eles cantavam, eles salmodiavam, faziam orações a Deus, orações uns pelos outros, e também ali tinham um momento da apresentação e da reflexão na palavra de Deus, né, e nos ensinos de Jesus Cristo, relacionando aqueles ensinos terrenos de Jesus Cristo ao Antigo Testamento, aos anúncios dos profetas. Então eles faziam esse exercício comunitário o tempo todo e esse era o culto deles. Eles começam então a criar essa novidade, as duas novidades, a igreja, né, que surge dentro dessa realidade neotestamentária e que não está desvinculada da tradição de povo de Deus do Antigo Testamento, mas se dá de certa forma em relação de continuidade, mas uma continuidade agora a partir da novidade de Jesus Cristo, do evento de Jesus Cristo. Essa comunidade nova agora é a eclesia, é aquela que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo. Esse é o grande diferencial, né? Em torno dos anúncios de Jesus Cristo, da obra salvadora que Ele realizou para a nossa salvação. Então a igreja é aquela que reconhece essa obra, né, como suficiente para a nossa salvação, rememora essa obra o tempo todo quando se reúnem, rememora na forma de palavra, na forma de cânticos, na forma de oração, na forma de salmos. E ela também é aquela que avança nesse conhecimento, porque ela é uma comunidade teológica. Como diz o próprio texto bíblico, nós não temos como celebrar ou seguir ou adorar aquilo que nós não conhecemos, nós precisamos conhecer. E Deus se revelou a nós, então significa que Deus é aquele possível de se conhecer. Ainda que não possamos conhecê-lo na sua totalidade, que isso é um empreendimento humanamente impossível, né? Dada a grandeza de Deus, mas se Ele se revelou, é porque naquilo que Ele se revelou, Ele quer que o conheçamos. E para que devemos conhecer a Deus? Por que devemos conhecer e reconhecer as obras de Deus? Porque está em Deus a nossa vida. Porque Deus é o Criador da vida. Deus é o sustentador da vida. Sem conhecermos a Deus e sem reconhecermos a Deus, não temos possibilidade de vida verdadeira. Vamos passar o tempo da nossa história numa imitação, mas não tem essa possibilidade de vida. Então, a nossa adoração, ela não visa simplesmente um serviço de ficar ajoelhado ali, dizendo para Deus, tu és grande, tu és grande, tu és grande, se isso não vem do nosso coração. Não é isso. A adoração verdadeira a Deus é quando reconhecemos que nele está a nossa vida, que nele está a sustentação da nossa vida, que nós só nos encontramos enquanto criaturas, que nós só nos realizamos enquanto pessoas, enquanto humanidade, quando estamos nele. Para estar nele, precisamos conhecê-lo. Para estar nele,
precisamos avançar no conhecimento dele. E é em função disso que o povo de Deus, em toda a sua história, desde o Antigo Testamento, fez da elaboração teológica um modo de adoração. Porque é a forma como nós conhecemos a Deus, quando nós apreendemos as grandes obras de Deus, pensamos acerca disso, relatamos isso por meio das nossas narrativas, contamos aos outros, nos reunimos em torno dessas obras. Cantamos também, contamos essas obras comunitariamente. E por meio até mesmo da ação comunitária, né? Conseguimos compreendê-la melhor, compreender melhor essas obras. E ao compreendê-las melhor, nós reconhecemos então a grandeza do Criador, a grandeza de Deus, o Deus que entra para dentro da nossa história e nos busca tão amorosamente. Só no exercício disso estamos cultuando a Deus, estamos fazendo adoração. Entramos aí num outro elemento, no caráter celebrativo, adorador da teologia, da reflexão teológica. Uma teologia que não visa o reconhecimento de Deus e das obras que Ele realiza. Portanto, a sua adoração não é uma teologia verdadeira. Uma teologia que não resulta em celebração a Deus não pode ser tida como teologia. Porque teologia significa teologia, saber sobre Deus, conhecer sobre Deus. E o conhecer sobre Deus remete necessariamente para a sua celebração, para o seu culto, para a sua adoração. O saber sobre Deus nos constrange a estar diante dele, dizendo para ele que reconhecemos as suas obras, tal qual quando uma pessoa nos faz algo muito bom, nós somos constrangidos a nos virar para ela e dizer para ela isso: você é uma pessoa boa, o que você fez para mim foi muito bom, o que você fez para mim mudou minha vida. Da mesma maneira, quando conhecemos a Deus e o que Ele de verdade fez e faz por nós, somos constrangidos a adorá-lo, a servi-lo, a celebrá-lo. E a igreja então surge como essa comunidade da adoração, comunidade teológica, comunidade que usa um templo, mas não depende dele para o seu culto, porque o culto está nela, na sua reunião, no agregar e nessa reunião então dessas pessoas em torno do nome de Jesus Cristo. Ela traz essa novidade. E olha que não foi uma novidade fácil de ser conquistada, de ser trazida, porque a igreja foi formada inicialmente por aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo. Então eles já trouxeram toda aquela tradição judaica, toda aquela tradição de Israel, de culto, que foi assim desenvolvido ao longo de centenas de anos, através de muitas histórias vividas pelo povo de Israel. Só que com um passar do tempo muito rápido, a curto prazo, foram chegando pessoas, até mesmo por causa da evangelização desenvolvida pelos apóstolos, foram chegando gentios, né? Ou seja, aquelas pessoas que não vinham da tradição de Israel e muitas vezes nem conheciam as escrituras sagradas, nem conheciam essas mesmas tradições. E essas pessoas vinham, boa parte das vezes, de cultos diversos praticados pelos povos ali circunvizinhos de Israel, que tinham cultos a divindades diversas. Então essas pessoas vinham de experiências religiosas diversificadas, variadas. Agora essas pessoas chegavam para a igreja e juntamente com aqueles que vinham do judaísmo constituíam a igreja. Chegou um momento em que muitas igrejas nem tinham a presença de judeus convertidos ao cristianismo. Em muitos lugares a igreja era formada só por essas pessoas que vinham dessas outras tradições religiosas. Então a igreja também traz essa outra novidade, né? E que foi uma novidade difícil de se lidar, justamente porque vem esses grupos, até grupos que vinham de outras religiões. É nesse momento que a igreja e o cristianismo começam a se configurar
começa a se organizar, né, com um jeito próprio de ser, que ainda que traga esses elementos do Antigo Testamento e das tradições judaicas, ele traz essas novidades e muito mais ainda, cada vez mais, essas novidades, né, desse novo momento que o povo de Deus está vivendo com o surgimento da Igreja do Senhor Jesus. A igreja também vai se apresentar nesse momento como uma comunidade escatológica, porque ela antecipa aquele grande culto dos últimos tempos que falamos, que vamos estar diante de Deus, só que ela já começa a vivenciar isso dentro da própria história. E começa então a se apresentar como uma comunidade da antecipação, de certa forma, que é o que chamamos de comunidade escatológica, quando ela realiza dentro da história e no conjunto das suas imperfeições mesmo, seus problemas sócio-históricos, geográficos, políticos, culturais, mas ela já vivencia aquilo que um dia vai vivenciar de modo perfeito, pleno, né? na parousia. Bom, o segmento dessa história aí se dá na história da igreja, período antigo medieval, depois na reforma protestante, moderna, contemporânea, tem muita coisa pela frente, muita água para rolar ainda, né? Mas isso vamos tratar em lições posteriores e nos textos que vocês já têm acesso. É importante que vocês leiam cada um para que vocês possam pegar detalhes, né, de todas essas discussões que estamos fazendo. De qualquer maneira, bom estudo para você.